Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast e canal de Rumenologia. Hoje o nosso episódio número 2 de perguntas e respostas. Por que o número 2? Porque o episódio 11 já foi o primeiro episódio de perguntas e respostas, onde eu compilei, as perguntas que eu achei mais interessantes que foram feitas dos episódios 1 a 10 e aí gravei aqui as respostas para vocês. E agora, nesse momento, a gente faz o episódio número 2 de perguntas e respostas, onde eu compilei perguntas interessantes aí que foram realizadas nos vídeos dos episódios de 11 a 20. Vamos lá, então. Esse é o episódio número 21 do nosso canal de Rumenologia, perguntas e respostas. Bom, a primeira pergunta aqui que eu selecionei para vocês foi uma pergunta feita no vídeo sobre metabolismo na adaptação. Com qual porcentagem de concentrado deve-se começar a adaptação? Bom, pessoal, não é receita de bolo, né? Não podemos recomendar para começar com 70, 75 ou 80. Vai depender do tipo de dieta que a gente está trabalhando, vai depender do quanto de energia a gente vai fornecer na dieta de terminação no final e também, obviamente, vai depender do tipo de volumoso. Quando a gente fala do tipo de volumoso, e para quem está assistindo no YouTube, eu estou mostrando aqui para vocês um slide, né? Eu estou mostrando um exemplo de um protocolo de adaptação onde a gente tem silagem de milho como volumoso na dieta e um outro protocolo onde a gente tem bagaço de cana cru. Por exemplo, com a silagem de milho, a gente pode começar com 36% de inclusão, depois vai para 28% e cai numa dieta final com 20% de inclusão de silagem de milho, tá? Isso já desconsiderando o grão da silagem, tá, pessoal? Quando a gente tem o bagaço de cana na situação de baixo, aqui nesse slide, a gente começa com 24%, passa para 18%, depois passa para 12% na dieta final. O que eu quero falar para vocês, que isso varia, de dieta para dieta, ou seja, com silagem de milho a gente começa com 36%, com bagaço de cana a gente começa com 24%. Por quê? Porque o bagaço de cana tem mais FDN, tem mais fibra, ele é capaz de estimular a ruminação da mesma forma com uma menor inclusão. Aí aqui nesse slide eu coloco ali o teor de FDN dessas dietas. Reparem que os teores de FDN são muito parecidos nas três dietas aí que eu dou exemplo aí, tanto com silagem de milho quanto com bagaço de cana cru. O curioso também é que muitas vezes essas dietas, elas têm o mesmo teor de energia, ou seja, têm similares teores de energia. Ou seja, vai depender do tipo de volumoso e vai depender também do teor de energia, a porcentagem de concentrado que você vai escolher para começar o seu processo de adaptação. Mais duas informações importantes em relação a essa pergunta, tá? Qual o nível inicial de forragem que os nutricionistas no Brasil praticam hoje? De acordo com o último levantamento que a gente fez, esse nível hoje está em torno de 35%, tá certo? É a média, tá, nacional aí de inclusão de forragem na primeira dieta de adaptação. Com relação ao concentrado, uma regra que eu costumo seguir é a seguinte, o animal ele aguenta comer até 1,2% do peso vivo em ingredientes concentrados, ou seja, até 1,2% do peso vivo não é necessário fazer adaptação se você decidir, então, fazer uma suplementação em pasto ou coisa do tipo. No confinamento, vamos dizer que no primeiro dia aí, o animal vá consumir 1,7% do peso vivo, é a sua recomendação. Você vai começar com 1,7% do peso vivo. Você sabe que desse 1,7 você pode colocar até 1,2 de concentrado, ou seja, é só fazer a conta, 1,2 dividido por 1,7, quanto que dá? Vai dar aí aproximadamente aí 70% de concentrado, por aí, tá? Que seria o seu grau inicial, mas novamente, depende do tipo de volumoso, depende do tipo de energia que você tem, tipo de ingrediente energético que você tem na dieta, ou seja, você tem que fazer essa conta, que eu recomendei aí, 1,2 dividido pelo 1,7, pode ser 1,2 por 1,6, mas sem esquecer do teor de FDN, que eu menciono aqui nesse slide, ou o tipo de volumoso que vai fornecer
a fibra para a dieta. Tá ok, pessoal? Outra pergunta muito legal que foi feita nesse vídeo é como proceder à transição de dietas de adaptação com altas doses de aditivos. Bom, nessa palestra aí nesse vídeo, né, sobre adaptação, eu menciono aí, né, para a gente esperar, né, o animal atingir o consumo esperado, né, para então transicionar, né, para as próximas dietas, né. Então, no slide que eu estou mostrando aí para quem está assistindo no YouTube, eu coloco que o consumo alvo é 10 kg de matéria seca, né, e eu proponho 2 dietas de adaptação, né. Então, na primeira dieta de adaptação, eu só vou mudar para a segunda quando o animal atingir entre 8 e 9 quilos de matéria seca, em termos de consumo. E aí, da segunda dieta de adaptação para a dieta de terminação, só quando ele realmente chegar perto dos 10 quilos, que é o meu consumo-alvo, tá? Isso pode acontecer entre 11 a 21 dias, esse processo de transição. Obviamente que depende, obviamente, do status nutricional do animal, nível de estresse, né, e também do tipo de dieta. O que eu quero dizer para vocês, né, porque eu acho que essa pergunta é muito boa? Porque quando a gente trabalha com níveis elevados de aditivos, né, principalmente quando você tem monenzina sódica na jogada, essa monenzina ela reduz o consumo de matéria seca, ou seja, fica difícil a gente atingir o nosso objetivo. Então, obviamente, quanto que a monenzina reduz o consumo? Na média em 3%, mas isso no geral. Na adaptação, a monenzina pode reduzir até 10%, né, o consumo de matéria seca. Então, eu recomendo que você faça essa conta que eu mostrei, né, aqui nesse slide, né, use a equação do NRC ou qualquer outra equação para você determinar os seus alvos, né, o alvo que você quer de consumo para sua dieta final, e aí depois que você determinar os seus alvos, como eu fiz aqui, tá, você desconta 10%, que é o efeito do aditivo, para você não ficar travado, né? Numa dieta só. Outra coisa que você pode usar, né, aliado a esse fato de diminuir 10%, é monitorar a seleção no coxo. Então vamos dizer que o animal está na dieta 1. Ele já chegou ali, né, ele não chega no ponto que você quer, mas ele chega até 90% do ponto que você quer, ou seja, ele está 10%, exatamente 10% abaixo, né? E está sobrando mais volumoso, não está sobrando concentrado, ou seja, está sobrando volumoso no coxo, ou seja, ele está comendo bem o concentrado e deixando o volumoso para trás, caso ele consiga selecionar. Neste caso, ou seja, a gente costuma falar no campo que ele está pedindo concentrado, né? Ou seja, está na hora de mudar a dieta. Muito bem. Pergunta 3 aqui, outra pergunta muito legal, né? Feita no episódio de aditivos, né? A narazina tem efeito similar à monenzina em animais em pasto, né? É o seguinte, a narazina não reduz o consumo de matéria seca, tá ok? Então, no pasto, né, ela tem aí a capacidade de aumentar o ganho de peso, tá ok? Assim como a monenzina. Qual que é a diferença, né, da narazina e da monenzina? Se for para colocar num suplemento, né, ou num sal aditivado, como a gente chama, de baixo consumo, a recomendação é que você coloque narazina. Por quê? Porque ela não reduz o consumo nem do pasto e nem do suplemento, garantindo assim os níveis do suplemento que você está oferecendo, tá? A monenzina, se você colocar ela no suplemento desse de baixo consumo, o que pode acontecer? O suplemento pode ter um consumo abaixo do esperado, ou seja, vai consumir tanto o aditivo quanto os minerais que estão ali, as vitaminas, nesse núcleo, né? nesse suplemento de baixo consumo. Então, pode ser que tenha comprometimento do atendimento dos requerimentos de minerais e vitaminas. Já quando é um suplemento de médio a alto consumo, aí sim aí você pode colocar monenzina tranquilamente, que é para trazer o mesmo efeito em ganho de peso que a narazina. Mas daí você pode trabalhar com esses dois aditivos aí, ajustando, né, a dose de acordo com o nível de suplemento, né, baixo, médio ou alto consumo, mas é para ter um efeito similar aí, adicionar aí de 80 a 100 gramas no ganho de peso em um animal em pasto, tanto a narazina quanto a monenzina. Outra pergunta legal que foi feita, né, qual a dose recomendada de lasalocida? Lasalocida, né, pessoal, ela também é um ionóforo, né, como a monenzina, né, e ela tem uma dose recomendada aí perto dos 20 ppm, né, para animais em pasto, né, na verdade a recomendação aí é de 20 a 30, mas mais perto do 20,
e para animais em confinamento de 28 a 33 ppm, tá? Muito parecido com a monenzina. Também é um aditivo que pode ter impacto no consumo de matéria seca e que também é um promotor de crescimento. Qual que é a diferença da lasalocida para a monenzina? A monenzina sódica, como o próprio nome diz, ela carreia sódio para dentro da célula. A lasalocida carreia potássio, tá ok? Mas ambas causam um curto-circuito na membrana das bactérias gram-positivas e tem praticamente um efeito bem similar, tá certo? Outra pergunta legal que foi feita aqui nesse episódio, né, que foi feita no episódio, na verdade, de acidose secal, né, é se existe alguma relação entre acidose secal e amido fecal. Olha, pode existir sim essa relação, mas nem sempre quando a gente tem muito amido fecal, a gente tem acidose secal, tá certo? Provavelmente se a gente tiver acidose secal, a gente vai ter uma maior concentração de amido nas fezes, mas não necessariamente uma alta concentração de amido nas fezes significa acidose secal. Vou explicar por quê. Bom, você pode ter uma dieta com grão inteiro, você pode ter uma dieta que ou uma dieta que não tem o sincronismo adequado de energia e nitrogênio e, consequentemente, as bactérias do rumen não conseguem degradar todo o amido e esse amido passa para a parte de baixo do trato digestivo, né? E os intestinos não são capazes de degradar e absorver uma grande quantidade de amido, tá? E esse amido acaba saindo nas fezes. Então você pode ter grão inteiro, que é barreira física, né? Não consegue degradar e acaba saindo inteiro nas fezes. Você pode ter falta de sincronismo, que faz com que esse grão atravesse o sistema digestivo, aí uma parte dele sem ser degradado. Você pode ter acidose ruminal também, que faz com que caia o pH do rumen, e aí num ponto tal que nem as bactérias amilolíticas conseguem degradar esse amido, né? E aí ele acaba passando para os intestinos, e esses também não são capazes de degradar todo o amido que chega ali, apenas uma parte, e também acaba saindo nas fezes, tá? Então nem sempre amido fecal, alta concentração de amido fecal quer dizer acidose secal. E também a gente tem o mais clássico, né, que é uma dieta com mais volumoso, né, que aumenta o volume ruminal, aumenta a taxa de passagem dos ingredientes menores da dieta, né, e o milho é um desses ingredientes menores, né, e aí também pode empurrar, né, o grão para as fezes, né, e consequentemente o amido para as fezes. Tá ok, pessoal? Então, não é correto a gente usar o amido fecal para estimar tanto a acidose ruminal, tá, quanto a acidose secal. Também não é correto ficar medindo pH. Quando você mede pH de fezes, muita gente fala, vou medir pH de fezes para ver se tem acidose ruminal. Na verdade, o que você está medindo ali, você pode, então, saber se tem acidose secal, não ruminal, tá? Porque muitas vezes a acidose secal não está ligada na ruminal. Então, o que acontece? Escapa o amido do rumen, porque não fermentou bem no rumen, o rumen está lindo, né? Ou seja, uma parte do amido que era para fermentar ali não fermentou, e esse amido desceu para o intestino delgado e, consequentemente, para o seco. Tá? Lá no seco, esse amido fermenta pra caramba, né? Porque não fermentou no rumen, então vai deixar para fermentar no seco. Aí você pode ter um problema de acidose secal. E aí as fezes desses animais vão estar com pH mais baixo, vai estar com muco, especialmente porque houve fermentação excessiva no seco. Então, aliar amido fecal com pH de fezes e muco, aí joia, aí pode servir como indicador de acidose secal, mas não ruminal. Tá ok, pessoal? Última pergunta aqui que foi bem legal, né? Se o bicarbonato não funciona, o que usar então para prevenir acidose? Manejo, né, pessoal? Manejo, calcular tamanho de fibra, nível adequado de FDN fisicamente efetivo, de acordo com o nível de energia da dieta, e usar aditivos que impedem a formação de lactato dentro do rumen, que é um ácido forte, né, como os promotores de crescimento, que a gente já falou aqui, monenzina, lasalocida, narazina, virginamicina também faz o mesmo serviço. Aditivos que controlam o acúmulo de lactato aliado a um bom manejo. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado desse episódio. Se você gostou, vai lá no YouTube, se inscreve e deixa seu comentário. Disponível também em áudio no Spotify. Um abraço!